No dia 14 de junho de 1986, na cidade de São Paulo, capital, na região de Jardim Fernandes, subdistrito de Vila Matilde, as primas Beth, de então 22 anos, e Débora, de 16 anos, voltavam de uma discoteca. Como conheciam o dono da casa, elas normalmente voltavam de carro com ele, mas naquele dia em especial, ele não estava presente na festa. As primas resolveram voltar mais cedo, a fim de pegar o último ônibus. Por volta das 23h50, elas embarcaram no ônibus e durante todo o trajeto observaram um objeto luminoso que parecia seguir o veículo. Beth ficou intrigada com a luz. Já Débora o ignorou, julgando ser um avião ou um balão. Após descerem do ônibus, ambas se dirigiram à casa de Débora. A rua era sem saída e terminava em um campo de futebol. Neste campo, pairava silenciosamente um estranho objeto em forma de disco. Apesar deste estranho acontecimento, ambas se recordam de ter entrado em casa e dormido em seguida. Apenas algum tempo depois, ambas começaram a desconfiar que algo tinha acontecido naquela noite, pois sofriam com pesadelos horríveis, envolvendo seres com aspecto estranho e grandes olhos negros. Foi então que resolveram procurar o ufólogo Mário Nogueira Rangel para investigar o seu caso. Ambas foram hipnotizadas separadamente. Beth foi a primeira a passar pela hipnose, no dia 27 de abril de 1991. Durante a hipnose, ela se recordou de estar caminhando pela rua em direção à sua casa naquela noite. Beth e sua prima observaram um OVNI no campo de futebol ao final da rua. E mesmo contra sua vontade, Beth sentiu algo atrair as duas para o objeto. Em determinado momento, avistaram um vulto, que logo perceberam se tratar de uma criatura humanoide com cerca de 1,30 m de altura, uma grande cabeça desproporcional ao corpo, braços, pernas e pescoço finos e longos, 4 dedos em cada mão, ausentes de unha, com uma película entre os dedos, como se fosse uma membrana. Este ser apontou para cima e parecia convidar Beth e Débora para entrar no objeto. Ambas pareciam não controlar o próprio corpo e seguiram até o OVNI. Lá, um cilindro de luz levou uma a uma para dentro da nave e, em seguida, o ser que as abordou. Beth foi separada da prima e entrou em uma sala. Lá, deitou em uma espécie de maca, bem baixa e suspensa por uma haste aparentemente de metal. A maca era bem pequena, fazendo com que Beth ficasse com os pés para fora. Nesta sala haviam 3 seres, sendo que um deles operava um aparelho. Em seguida, uma pulseira foi colocada em seu punho, que Beth concluiu estar ligada a este aparelho. Um dos seres ainda pegou em seu nariz, e ela sentiu sua narina direita dilatada. Em seguida, o ser pegou um fio fino e transparente. Este possuía um gancho bem pequeno em uma das pontas. Neste gancho havia um objeto redondo, igualmente pequeno. O fio foi introduzido em sua narina direita, que já estava dilatada, e no aparelho operado pelo outro ser, ela pôde observar em uma tela o que parecia ser o desenho interno de sua cabeça e o referido fio. Aparentemente, o alienígena estava se guiando por aquela imagem para realizar o exame. Beth viu que o fio foi até a sua nuca.
Logo após, foi retirado e o objeto redondo que estava na ponta do gancho já não se encontrava mais lá. Betty supôs que o objeto havia sido deixado em seu corpo. Em seguida, um dos seres espetou algo no pé de Betty, mas ela não conseguiu ver o que era. Ela imaginou que estariam provavelmente retirando sangue dela. Após a sessão de exames, a pulseira foi retirada de seu braço e o ser que operava o aparelho lhe fez um sinal para se levantar. Betty então calçou seus sapatos e foi levada de volta ao cilindro de luz. Este, por sua vez, a deixou no mesmo campo onde havia entrado no OVNI. Lá encontrou a sua prima, e quando se deram conta, o OVNI já não estava mais ali. Betty lembra que ambas foram para casa sem pronunciar uma palavra. Assim que entrou, Betty lembra também que sentiu muita sede e bebeu muita água. Em seguida, foram dormir, ainda em total silêncio. No dia 5 de maio de 1991, foi a vez de Deborah. Betty já havia sido orientada a não contar sobre o que havia lembrado em hipnose, para não induzir Deborah em sua sessão. Deborah, enquanto estava em hipnose, relatou a mesma coisa que Betty, com pequenos detalhes diferentes, como a cor do cilindro luminoso, mas fora isso, os relatos coincidiam. Deborah lembra que após ter se separado da prima, foi enviada para uma sala, onde havia uma cadeira com um formato que lembrava uma ferradura. Assim que se sentou na cadeira, esta automaticamente acionou pulseiras que seguraram seus braços, como se fossem algemas automatizadas. Os seres observavam e tocavam o seu corpo, rosto, cabelo, boca, dentes e unha, e uma atenção especial aos seus olhos. Em seguida, um dos seres colocou em seu braço um aparelho, que havia na ponta duas pequenas bolas transparentes. Uma delas se encheu com um líquido branco em contato com a sua pele, e a outra com um líquido escuro, que Deborah julgou ser sangue, apesar de ela não ter sido perfurada. Próximo da cadeira também havia uma tela e um ser operando um aparelho. Na tela aparecia um desenho que lembrava seu corpo, e o ser parecia fazer anotações em um idioma desconhecido. Em certo momento, Deborah até conseguiu se soltar e começou a correr pela sala. Porém, quando chegou perto de uma das paredes, se sentiu novamente paralisada. Um dos seres então lhe apontou um instrumento que lembrava muito uma arma. Assim que o ser acionou esse instrumento, suas roupas sumiram, como se tivessem sido desintegradas. Os alienígenas tocaram e observaram todo o seu corpo com grande curiosidade. Seios, umbigo, nádegas e até mesmo a vagina foi aberta e observada por dentro. Após estes exames, Deborah já estava novamente com suas roupas, sem que ela tivesse notado como haviam aparecido novamente em seu corpo. Em seguida, ela foi conduzida novamente ao cilindro de luz e deixada no campo de futebol, onde havia sido abduzida. Lá encontrou sua prima e ambas foram para casa dormir. Devido às lembranças do acontecido, Betty resolveu tirar raio-x de seus pés. Foi então que teve uma grande surpresa, ao ver que dois pequenos objetos metálicos estavam implantados em seu dedão do pé direito. Este caso é muito intrigante pela idade das abduzidas e pela riqueza de detalhes obtida na hipnose. Pode-se supor que meninas jovens, na idade entre 16 e 22 anos,
não iriam querer se submeter a expor seus casos por medo da opinião das outras pessoas. Além disso, os relatos coincidem e ainda há vestígios materiais de implantes alienígenas. E você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook.